Olá, bem-vindo à websérie Turismo e Mudanças Climáticas, Qual o Nosso Papel? Uma iniciativa do Programa de Fomento ao Turismo Sustentável de Brumadinho, desenvolvido pela Vale e executado pelo Instituto Rede Terra. Nós voltamos aqui agora com a parte 2 do primeiro episódio, em que a gente começa a abordar esse tema, entender um pouco melhor as conceituações dos termos relacionados às mudanças climáticas e qual é a relação desse momento climático que nós estamos vivendo dentro do negócio do pequeno empreendedor do turismo no nosso país. Eu queria saber como você percebe a contribuição do turismo para a aceleração das mudanças climáticas e também falasse um pouco mais sobre os impactos, né? Nossa economia ela é tanto contribuinte quanto também impactada pelo que está acontecendo no nosso clima hoje. Olha, se a gente entender que o motor do turismo são pessoas se deslocando, temos que compreender que o turismo baseia-se em deslocamentos e, portanto, em meios de transporte que, em sua grande maioria, utilizam de combustíveis de origem fóssil para existir. Hoje é sabido que, por exemplo, a aviação civil comercial é uma das maiores áreas que temos de emissão de gases de efeito estufa. O turismo não sobrevive sem aviação. É uma relação direta. Então, por um lado, nós dependemos de setores econômicos que são grandes emissores de gases de efeito estufa. Eu sei que há uma série de regulamentações e estudos e trabalhos de grandes centros de pesquisa em muitos países do mundo buscando formas de reduzir tanto o caráter poluidor dos combustíveis quanto a eficiência dos motores das aeronaves, né, para que essa redução aconteça. Mas fato é que estamos diante de um setor, que é o turismo, que depende dos transportes. Então, nós emitimos sim. Pode ser que um empreendedor, um profissional autônomo, que seja um guia de uma propriedade rural, que tenha agrofloresta ou que trabalhe pela regeneração do bioma de outra maneira, faça ali revitalização de animais, da arara, de onça, de lobo-guará, de outros tantos animais que nós temos no Brasil, essa empresa ou este profissional vai dizer, olha, eu trabalho com turismo, mas a minha contribuição é positiva. Fato. Mas quando a gente olha para o todo do turismo, a gente é sim um grande emissor de gases de efeito estufa no planeta. Né? Então aqui é o nosso lado de contribuinte do processo de aquecimento global. Por outro lado, nós temos os impactos disso na nossa atividade. Por exemplo, a gente falava antes do ciclo das águas. Temos aqui no Brasil o Pantanal, que é um bioma exclusivo da América do Sul, que tem Brasil, Paraguai e Bolívia apenas como sua casa. Pantanal é um bioma que depende do ciclo das águas. Tudo gira em torno da água. Mais água, um tipo de fauna floresce, né? Um tipo de fauna prolifera. Menos água, outro tipo de fauna. E assim vai. É o ciclo das águas que movimenta aquele bioma de maneira histórica. Imagina não ter mais água no Pantanal. Imagina os rios secarem, as lagoas secarem. A fauna junto com isso vai embora. A flora fica pobríssima, se é que ela resiste. E a gente está vendo isso acontecer, né? Exatamente. E, 2024 foi um ano no Brasil que a gente viu extremos quase que em paralelo, né? Seca e fogo, chuva e enchente, quase ali no mesmo período temporal, em alguns casos, no mesmo período temporal. E aí pergunto, o que levaria um turista, seja um brasileiro ou um estrangeiro, a visitar o Pantanal se o bioma não tem mais as suas características da riqueza e da exuberância que um dia teve? Água, jacaré, tuiuiu, onça, arara azul. Vai fazer o que lá? Então, como é que o turismo pode, por um lado, impactar tanto e, por outro, depender desses recursos que são natureza e pessoas, na sua essência, para ter exuberância e, portanto, promover esses deslocamentos das pessoas, né? Então, a gente é um setor central, tanto por um lado, quanto por outro, do impacto a todos nós.
mudança climática é um tema muito importante na nossa agenda contemporânea, né? Acho que é importante a gente posicionar como uma questão que é coletiva e que cada pessoa tem capacidade de atuação diferente dentro dessa pauta, mas a gente precisa do envolvimento de todos, né? Então, o Inhotim, como um lugar que nasce desse encontro natureza e cultura, né, e que se propõe a discutir outras formas de existência, outras formas de estar no mundo, né, construir outros futuros possíveis. Inevitavelmente, a gente passa pela pauta da mudança do clima, da conservação da biodiversidade também, que é uma crise irmã da crise da mudança do clima, né? A gente não consegue falar de uma sem falar da outra. Então, nesse sentido, né, experimentar o Inhotim na sua vocação, que é esse encontro arte e natureza, cultura e meio ambiente, sem dúvida é um lugar possível de tecer conversas sobre que mundo é esse que está por vir, o que ainda é possível de ser feito, como cada um de nós pode se engajar com o tema e ampliar os nossos vocabulários a respeito da pauta. Mudança climática é real, ela está aqui e agora, não é algo lá do futuro que vai afetar os nossos filhos, os nossos netos, nós já estamos experimentando. Nesse ponto, né, nem sempre é fácil a conversa com todas as pessoas sobre como a gente enxerga essas mudanças. Inclusive porque mudança do clima não é apenas a mudança de grau de temperatura, né? Ela é uma situação mais ampla onde outras camadas, outros problemas, outras questões se associam com a questão do clima e com a questão da biodiversidade. São questões sociais, questões econômicas, questões tecnológicas. Então, a gente precisa trazer também para o público conversas que pautem a mudança climática como uma questão que é sistêmica. A gente não pode ficar em respostas parciais. A gente precisa falar de uma recuperação, de uma restauração no campo biológico, no campo tecnológico, no campo social, no campo econômico. E aí sim a gente consegue atuar com mais força nessa agenda. E a gente pode pensar, projetando daqui para frente, o que mais a gente pode fazer para que o turismo tenha, né, as suas operações, as suas atividades numa pauta mais de sustentabilidade e de uma sustentabilidade que é expandida, né, que une economia, social e meio ambiente. Então, tem medidas que a gente pode tomar, né, por exemplo, na hora de realizar uma programação pública dentro do museu, a gente montar essa programação já pensando em como reduzir os resíduos, entender qual é a pegada de carbono envolvida na realização dessa programação, qual é a medida de compensação que a gente pode aplicar para esse carbono que vai ser emitido decorrente da realização da atividade aqui. Esse ano, por exemplo, nós tivemos a segunda edição do projeto Transmutar. Transmutar era um programa de investigações em botânica que começou no ano passado. E esse ano ele amadureceu. Ele passou a ser um programa de investigações de arte e natureza e que acredita que no encontro da música, da educação, da arte contemporânea e da botânica, a gente pode discutir de um jeito mais profundo e inovador quais são as questões do nosso tempo, quais são as formas de habitar a Terra hoje, de uma forma coletiva, compartilhada e trazendo conceitos diferentes combinados. Há outras camadas possíveis que a gente pode trazer pensando em turismo sustentável, né, que é o envolvimento da comunidade local, a priorização dos fornecedores locais para a execução dos serviços, para a execução das atividades no local. Atividades também que possam valorizar o território, a biodiversidade local. Um dos principais motivos de nós criarmos essa websérie é a gente poder contribuir para o pequeno empreendedor do turismo e entender qual é o papel dele nesse processo. A gente citou um pouco qual é o papel das grandes corporações ou as grandes empresas e como elas de fato são os principais contribuintes para a aceleração das mudanças climáticas. Quero saber como que eu, pequeno empreendedor, se eu tenho uma pequena pousada, um restaurante, em qualquer lugar do Brasil, em Brumadinho, como que eu posso atuar para poder mitigar, fazer o meu papel
dentro desse processo de aceleração de mudanças climáticas? Gustavo, eu acho que esse é o ponto, né? Que todos nós, assim, amanhecemos e dormimos, e principalmente quando a gente mergulha nesta temática, a pergunta que nos vem todos os dias é: o que eu posso fazer para contribuir, para minimizar esse impacto tão grandioso que está vindo aqui em nossa direção? Eu vou citar 4 ações pragmáticas que me parece serem factíveis em quaisquer empreendimentos, micro, pequeno, médio ou grande. Em primeiro lugar, a gente precisa sim contribuir com a redução das emissões de gases de efeito estufa. Então, tudo que tiver ao alcance de uma empresa que é possível mensurar do ponto de vista de emissão de gases, eu vou fazer. Por exemplo, tem um monte de calculadora hoje disponível na internet, só digitar lá no Googlezinho, no nosso instrumento de pesquisa, calculadora de carbono, e a gente consegue saber, colocando lá os serviços ou a tua operação, onde é que estão os teus principais pontos emissores de gases de efeito estufa. Uma outra possibilidade é eu saber onde é que estão os meus motores cujo combustível é poluente. Então, sempre que a gente tiver alguma coisa movida a combustível fóssil, é onde eu ataco primeiro. E aí eu quero dizer carros, aí eu quero dizer caminhonetes, tratores, caminhões, tudo que está relacionado, barco, a este movimento de combustível fóssil. Na medida do possível, e sempre que possível, substitui isso por energias que ou emitem muito menos ou não emitem naquele contexto, como energia solar. Mesmo etanol. Etanol é um combustível brasileiro de muito mais baixa emissão de gases de efeito estufa do que outros combustíveis líquidos. Então, esse é um ponto. Reduzir mesmo as nossas emissões e sequestrar sempre que possível. Para eu sequestrar, entra a segunda ação. Plantar árvores. Sempre muitas árvores. A gente precisa regenerar os nossos biomas. Se a gente olha no mapa, só para falar aqui de Brasil, o bioma Mata Atlântica é muito danificado pelo nosso processo de industrialização e de urbanização aqui ao longo dos últimos 2 séculos. Como é que a gente regenera isso estando algum pedaço de terra no meu domínio? Então, plantar árvores, todas as árvores, quanto mais melhor, em todos os lugares. No quintal das casas, nas praças das cidades, nas propriedades rurais pequenas ou grandes, onde possível. Árvores sequestram carbono e também fazem muito mais, né? Nos dão fruta, nos dão vida dos pássaros, nos dão vida dos animais, nos dão sombra, e a sombra contribui para a gente minimizar o processo de aquecimento global, portanto, do calor. Terceiro ponto. A gente tentar trazer para a nossa operação tudo que diz respeito à economia circular, que é basicamente, de maneira pragmática, eu tirar do ciclo de produção e consumo elementos que viram resíduos inúteis ou poluentes. Inúteis são aqueles que a gente não faz mais nada com ele, nem recicla, nem reusa, nem ressignifica, fica lá. Exemplo, plástico descartável. O plástico descartável é um elemento que a gente de fato precisa abolir do nosso dia a dia. Um outro exemplo é tudo que nós incorporarmos na nossa operação, eu saber que pode se tornar ou de longo prazo o seu uso, ou eu vou ressignificar isso de alguma maneira. E aí a gente vai montando o nosso modelo de negócios a partir disso. Então, eu tiro o plástico e coloco algodão cru, tiro o potinho de plástico de um amenity, por exemplo, e coloco um potinho de argila feito na comunidade, coloco um potinho de madeira, tiro o canudinho e coloco um canudinho de bambu, com moita de bambu que pode ser muito bem cuidada, né? Produzida em ambientes, inclusive urbanos. E tudo mais que a gente sabe que não tem reuso, eu tiro da nossa operação do dia a dia. E em quarto ponto, e esse eu gosto muito, é sempre escolher ingredientes da gastronomia que sejam locais. Por 2 motivos. Primeiro porque quando a gente tem um ingrediente local, a gente está fortalecendo as cadeias dos nossos pares. E fortalecendo a cadeia dos nossos pares significa que eu vou ter mais abundância na escolha de ingredientes frescos e de qualidade para o meu restaurante, para a minha pousada, para o meu bar, para o meu café, etc. Até para a nossa própria família, né?
E vou fortalecer a economia do meu espaço de maneira muito mais direta. E por outro lado, porque quando a gente toma a decisão de comprar um produto alimentício feito em outro lugar, a gente contribuiu para a economia de outro lugar, que não é de tudo ruim, mas também para o transporte deste produto, deste item alimentício, vir desde lá até aqui, emitindo mais gases de efeito estufa. Pensa só numa latinha de massa de tomate, que pode parecer inofensiva, mas que tenha vindo da Itália. Então eu comprei uma massa de tomate italiana, uma latinha linda. Só que, vamos refletir de maneira simples. O tomate que está ali dentro foi produzido no Egito. O tomate saiu do Egito e foi para a Itália de avião. Então emitiu gases lá. Quando chegou em Milão, entrou numa indústria, foi processado, emitiu gases de efeito estufa de alguma maneira. A embalagem desta minha massa de tomate é de plástico. Então vai sair dali e vai virar um lixo na minha comunidade. Quando esta latinha saiu de Milão, ela veio até o Brasil de navio, emitindo gases de efeito estufa de lá até Santos. Desceu em Santos. Quando chegou em Santos, desembarcou do navio, um trator que emitiu numa máquina ali que tem como se fosse um motor equivalente a um trator, que emitiu mais gases de efeito estufa, e depois subiu no caminhão e veio até Belo Horizonte, ou veio até Brumadinho, emitindo gases de efeito estufa de Santos até aqui. Então, uma latinha de massa de tomate italiano pode ter emitido, quiçá, 1 tonelada de gases de efeito estufa. Não a latinha sozinha, mas a caixa da latinha onde ela veio, por exemplo. Como é que eu minimizo isso? Comprando tomate na minha região, que é entregue numa caixa reusável de madeira, sem embalagem plástica, que eu conheço o agricultor que fez aquele tomate, então eu valorizo não só a não emissão dos gases de efeito estufa, como a cadeia do meu entorno, e se aquele tomate chegou até mim saudável e saboroso, provavelmente o ecossistema onde ele foi plantado e cuidado está saudável. Então é isso que a gente quer ver fortalecer, cadeias saudáveis no nosso entorno, emitindo cada vez menos gases de efeito estufa. Que super exemplo, Jaque. É muito bom você poder falar disso. É um exemplo que no Brasil funciona muito bem. Nós somos super produtores de alimentos. Nas porções do interior do Brasil, a gente sempre tem um número enorme de produtores rurais, de pequenos empreendimentos familiares que podem fazer esse fornecimento localmente, e de uma maneira muito prática você mostrou o quanto que isso contribui para a mitigação das mudanças climáticas. Um compromisso da gente ser um comunicador e exercer esse papel educador também, de trazer as possibilidades a respeito do tema da mudança do clima, de uma atuação mais responsável, compartilhar as nossas experiências, permitir também, né, que a comunidade construa junto conosco, né, soluções, não soluções para a comunidade, mas soluções construídas com a comunidade, na comunidade. Mas esse é um processo, né, que exige engajamento, envolvimento constante, escuta, atuação conjunta, e nossa expectativa é que o Inhotim possa avançar nessa direção também. Inhotim, além de ser um museu de arte contemporânea, ele também recebe o título de Jardim Botânico. Para você ser reconhecido como um jardim botânico, é necessário apresentar evidências de que você trabalha com pesquisa, com conservação de espécies e com ações de educação ambiental no território que sejam fortes. Esse tripé combinado é o que te dá o título de Jardim Botânico. Então o Inhotim, ele tem atuação em todos esses 3 eixos, né? A gente tem o banco de sementes, que fica guardado dentro do laboratório de botânica, e que é como se o Inhotim fizesse um backup das sementes das árvores que ocorrem aqui no território. Esse backup é importante porque se um dia acontecer algo que inclusive pode ser resultado, né, de uma mudança na paisagem, na dinâmica de chuvas, na alterações no ambiente, que a gente comece a perder algumas espécies, esse backup está guardado aqui no Inhotim, a gente pode germinar essas espécies e levá-las de volta para o território. No laboratório de botânica, a gente também tem um núcleo de pesquisa com uma máquina que se chama Fitotron. A Fitotron, ela é um equipamento que ela simula cenários climáticos futuros, de aumento de gás carbônico, de temperatura, de chuva. E por que a gente precisa de uma máquina assim?
Porque com um equipamento desse a gente consegue simular cenários que a gente sabe que já vão acontecer, né? E começar a medir quais serão as respostas das espécies do nosso território. Será que elas vão crescer mais? Será que elas vão crescer menos? Será que elas vão estacionar? A partir dessas respostas a gente começa a criar dados que possam nos ajudar a tomar decisões sobre como a gente conserva as espécies daqui da nossa região, né? Para além do trabalho de pesquisa que eu mencionei, a gente tem um trabalho forte também de gestão ambiental que vem crescendo ano após ano e que atua na pauta de resíduos, na pauta de descarbonização, no entendimento da pegada de carbono do Inhotim, entre uma série de outras medidas que, combinadas, sem dúvida, repercutem na atuação em favor de mitigações e adaptações para o clima. O Inhotim, ele tem uma capacidade incrível de fazer a gente sonhar mais, sonhar com frequência e sonhar grande. Mas eu acho que para esse momento é a gente continuar avançando no diálogo entre áreas do conhecimento para a gente pensar a natureza. Existe um desafio enorme ainda para todos nós de superar essa separação que existe entre espécie humana e espécies não humanas e a natureza. Isso não existe, a gente não vai conseguir avançar nas respostas que são necessárias se a gente não ultrapassar esse desafio, né? E para isso a gente precisa de muitas vozes, porque a natureza ela é um conceito que não está encerrado dentro de uma caixinha. O biólogo tem uma noção do que é natureza, o artista tem uma outra noção, o educador tem uma terceira, quarta, quinta, né, opção de como dizer, de como endereçar o que é a natureza. Então, para que a gente tenha uma resposta que seja mais ampla e mais compatível com os desafios da nossa realidade, a gente precisa de muitas vozes sobre o que é a natureza. Agradeço muito por esse primeiro episódio. Gostaria de agradecer você que acompanhou essa primeira parte da nossa conversa e já convidá-los para assistir o nosso próximo tema. A gente vai falar sobre turismo regenerativo, a importância da regeneração dos nossos biomas, que a Jaque, inclusive, já adiantou aqui um pouco do nosso papo. E agradeço se você puder curtir, compartilhar esse vídeo e a gente se vê na próxima semana. Obrigado.